A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 3, que tem como título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2025 e agora, nesta lição, nós vamos nos aprofundar aí na nossa revista, que tem como objetivo estudar sobre a Igreja de Jerusalém. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 15. Então, o objetivo da revista como um todo é extrair lições ali daquela igreja primitiva, a igreja que a gente tanto fala, né? A igreja primitiva era assim, a igreja primitiva fazia assim. E a gente precisa entender como que aquela igreja funcionava e aplicar os princípios básicos daquela igreja nos dias de hoje. Sabemos que a igreja, como uma instituição, no sentido da igreja local ali, ela vai mudar a organização dela de acordo com o local, de acordo com uma época, de acordo com a cultura, mas a essência da igreja, a essência do que é ser igreja, tem que ser a mesma, desde a igreja primitiva até os dias de hoje. E nós já falamos de algumas coisas na lição anterior, de alguns princípios básicos ali da igreja primitiva que eles aplicavam, Era uma igreja que tinha a Santa Ceia, uma igreja que tinha o batismo, ou seja, prezava aí pelas ordenanças de Jesus, era uma igreja cheia do Espírito Santo. E agora, nesta lição, nós vamos falar que a igreja primitiva era uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Então, assim, o que é ser uma igreja fiel à pregação? Primeiro, aqui a gente vai destacar que a igreja ela prioriza a pregação, que tem tempo para a pregação, que tem incentivo à pregação. E, em segundo lugar, a gente vai falar do conteúdo dessa pregação, que é o Evangelho. Então, a gente vai falar da pregação de forma bem completa aqui nesta lição. Então, o objetivo aqui é nós estudarmos um sermão do apóstolo Pedro, Pedro pregou ali no capítulo 3, quando ele estava indo ao templo, juntamente com João, eles estavam ali entrando no templo e tinha um paralítico, realiza um milagre. A gente vai falar sobre isso durante a aula, mas só adiantando aqui, realiza o milagre e após o milagre as pessoas ficam atônitas, sem entender o que aconteceu. E aí Pedro aproveita aquele momento para pregar o Evangelho. Então o milagre foi porta de entrada para que as pessoas ouvissem a pregação do Evangelho. E após a pregação houve muitas conversões. Então isso aqui é muito importante a gente destacar, que a pregação ela é central dentro da igreja. A igreja tem que pregar o Evangelho. E eu gosto muito desse tema. Eu já estudei muito sobre pregação, tenho vários livros aqui sobre pregação. No EBD em Foco nós temos um conteúdo sobre pregação, temos sermões. Eu vou mostrar aqui rapidinho aqui no site, bem rápido mesmo, só para você ver. Aqui é o site do EBD em Foco. Então aqui tem todo o conteúdo, vídeo, áudio, PDF, subsídio, conteúdo extra. Então se você não conhece o nosso site, acesse aí o nosso site. Nós temos aqui na parte de cursos, alguns cursos gratuitos que você encontra no menu e na página inicial, você vê os cursos, O que está de verde aqui é um curso liberado para todo mundo, o que está de laranja é curso de assinante, mas aqui, por exemplo, pregação expositiva está de verde. Você clica em pregação expositiva, você vai encontrar o curso completo, as aulas estão aqui embaixo, você vai passando, no celular aparece também, então é bem simples de você acessar. Então eu explico o que é um sermão expositivo e tudo mais, o que não é um sermão expositivo. Então, assim, é um curso até antigo aqui do EBD em Foco, mas o conteúdo dele é tão bom que eu nem quis regravar. Eu ia regravar esse curso, eu falei, não, vou deixar assim porque está muito bom. E aqui nós temos o material que é vendido separado, tá? Se você quiser comprar os slides, aí você pode adquirir os slides do curso. Mas, assim, o curso em si, ele é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Aí a parte de sermões, quando você entra, tem aqui todos os sermões, temos muitos sermões, você clica nessa setinha aqui, ó, aí vai rodando para baixo, e você pode pesquisar também aqui, clicar aqui e pesquisar os sermões, tá? Tem esse sermão aqui, por exemplo, Efésios 2, de 1 a 10, até um sermão que eu pretendo pregar ele nesse final de semana. Eu já preguei esse sermão algumas vezes, e agora eu fui convidado para ministrar, e eu estou estudando, estou lendo, mas eu acredito que eu vou pregar esse sermão aqui, vou dar uma estudada nele, ver se eu modifico alguma coisa, mas é um sermão que é muito bom mesmo, bem completo, que fala sobre a diferença entre aqueles que merecem a ira e aqueles que receberam a graça. Então, aqui é um sermão que foi eu mesmo que escrevi, tá aqui o autor Herberson, então uma boa parte dos sermões foi eu que escrevi. Então, assim, um conteúdo de qualidade para quem gosta de pregação, quer melhorar a sua pregação, o EBD em Foco dá esse suporte. Amém? E ainda sobre esse tema, sobre essa questão da pregação, de capacitação para falar e tudo mais, eu quero falar para quem mora em Marabá, no estado do Pará. Atualmente estou morando aqui e abriu aqui em Marabá uma empresa
né, sobre oratória, uma empresa que tem como objetivo ministrar cursos sobre oratória para capacitar pessoas a falar bem, tanto no contexto secular e para nós que somos crentes, no contexto da igreja, no contexto mais espiritual, né, a gente precisa aprender a falar bem, a se comunicar bem. Essa empresa é a Vox2U, tá? Eu estou falando dessa empresa, irmão, por quê? Porque é a empresa que o meu irmão abriu, tá? Uma franquia que o meu irmão adquiriu, meu irmão é um empresário e tudo mais, tem outras empresas, então assim, essa é uma das empresas que ele, né, adquiriu agora, e aí eu estou divulgando aqui, não estou ganhando nada para isso, tá? Só para divulgar mesmo para ele e também para ajudar aí os irmãos que moram em Marabá e querem aprender sobre oratória. Vox2U, uma empresa muito boa mesmo, tá? Uma academia de oratória. Tem um material aqui que você pode, eu vou deixar disponível isso aqui para você baixar, dar uma olhada aí no que estuda, né? Mas assim, tem um curso de longa duração, que são 30 aulas, uma aula por semana, dura 7 meses. Então, um curso bem completo. E tem um curso mais curto, né? Um curso mais intensivo, que é um curso de 2 dias, são 16 horas ali, né, no caso de imersão mesmo sobre oratória. Então, eu recomendo você entrar em contato com a gente, tá? Você pode mandar mensagem aqui no EBD em Foco mesmo, que eu vou fazer a ponte aí com a Vox2U, tá? Se você tiver interesse em aprender sobre oratória, então, assim, pode falar com a gente que eu acredito que vai ajudar bastante aí. Bem, vamos voltar aqui para a nossa aula, né? Peço perdão aos irmãos aí que às vezes a gente demora um pouco falando das coisas, mas é porque muita gente não sabe que existe. Então a gente precisa falar do conteúdo que tem no EBD em Foco e das novidades também aí de maneira geral para a gente se capacitar melhor, principalmente porque a gente está falando sobre pregação. Então a gente precisa falar, né, da capacitação para pregar bem, pregar melhor, né, pregar o evangelho. A comunicação, ela é fundamental, tá? Você tem que saber se comunicar, tem que saber transmitir a mensagem da forma correta. Então vamos aqui para o nosso conteúdo, só lembrando que vamos usar aqui o nosso slide 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, então você, né, pode usar o slide na sua igreja, ministrar uma aula de excelência. Então quem é assinante do EBD em Foco acessa, né, os slides e também vários conteúdos, vários slides extras, cursos de vários temas, como você já viu ali, né? Nós temos o aplicativo também, que tem todo o conteúdo. Então acesse o nosso site ebdemfoco.com ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp. Se você ficou interessado em qualquer conteúdo relacionado aos slides, lições de EBD, conteúdo extra, ou então o curso de oratória que eu falei, né, que é um curso presencial para quem está em Marabá, pode mandar mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo vai ter as informações extras aí e o nosso WhatsApp também. Vamos lá, para o textório da lição. Diz assim: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo 12. Então aqui Pedro não está falando com o povo que ficou maravilhado, né? Ficou ali atônito ao ver, né, o que aconteceu, aquele milagre, como se Pedro tivesse algum poder. E Pedro não tinha, né, nenhum poder. Pedro foi falar a essência desse poder, que é Jesus Cristo. E como que ele fez isso? Através da pregação. Verdade prática, a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Então, esse é o objetivo da pregação, dar testemunho de Cristo. Porém, isso só tem efeito se for no poder do Espírito Santo. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 3, do versículo 11 ao 19. Aqui nós temos um trecho da pregação de Pedro e que durante a aula a gente vai voltar nessa passagem e explicar em detalhes. Vamos para a introdução, que diz assim: esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Então, assim, uma igreja que realmente segue as Escrituras, que segue a Bíblia, é uma igreja que tem compromisso com a palavra, uma igreja que vai pregar a palavra. É uma igreja que vai divulgar a palavra, uma igreja que vai valorizar a pregação do Evangelho. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. E aqui a gente vê mais uma informação importante, porque além de valorizar a palavra, de valorizar a pregação, valoriza o conteúdo dessa pregação, que é Jesus Cristo. Porque tem igreja por aí que realmente tem muita pregação, mas prega qualquer outra coisa, prega bênçãos, prega milagre, prega, enfim, o evangelho coach, né? Esse falso evangelho coach que tem por aí, né? O falso evangelho da prosperidade, e esquece de falar de Jesus Cristo, que é mais importante. O ser humano está no centro, as bênçãos estão no centro, eles esquecem, né, de quem é o doador das bênçãos, né? Esquece de falar de Jesus Cristo. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Então o mundo só vai conhecer a Cristo através da pregação. Se não tiver pregação, não tem salvação.
A salvação só vem através da pregação do Evangelho. A gente precisa falar de Jesus, a gente precisa pregar o Evangelho. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Então, de fato, a igreja ela tem que pregar, mas pregar no poder, pregar cheia de unção. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. A pregação do Evangelho não é uma mensagem qualquer, não são apenas palavras vazias, mas é algo que faz efeito no coração, é algo que leva as pessoas a mudar de atitude, a mudar de vida, é algo que leva as pessoas a terem um pensamento diferente, uma mente diferente, um coração diferente. Então, assim, a pregação do Evangelho realmente é algo transformador. A pregação do Evangelho tem que levar até o coração da pessoa uma mensagem que impacta a vida daquela pessoa de tal forma, né, que ela possa tomar uma atitude, uma decisão de abandonar aquela vida de pecado e seguir a Cristo. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um fruto de refrigério e renovação na presença do Senhor. Então, assim, uma igreja bíblica, ela vai pregar a mensagem de tal forma que ela vai atingir até o coração mais fechado, até aquela pessoa que acha que não tem mais solução para a sua vida. Quantos testemunhos a gente já ouviu por aí, eu mesmo já ouvi vários, né, de pessoas que estavam desoladas, que estavam pensando em tirar a própria vida, e aí de repente elas ouviram uma mensagem, às vezes no rádio, às vezes na televisão, às vezes ela passou na frente de uma igreja. Enfim, tem vários testemunhos nesse sentido, que de alguma forma a mensagem chegou até aquela pessoa e ela parou, ouviu e falou: vou tomar uma decisão, eu não vou mais tirar minha própria vida, eu não vou mais abortar, eu não vou mais fazer tal coisa errada. Enfim, a pessoa simplesmente mudou a mentalidade dela. Por quê? Porque ela ouviu a mensagem do Evangelho e é uma mensagem que tem poder, é uma mensagem transformadora de vidas. Vamos para o tópico 1, né? Tudo isso que a gente viu até agora foi só a introdução. Tópico 1 diz assim: a igreja que prega as Escrituras. 1.1. As Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, de 11 a 26, é um grande exemplo disso. Bem, a Bíblia Sagrada é a própria palavra de Deus. Ali nós temos a revelação de Deus. É claro que Deus se revela através da natureza, da criação. Deus se revelou também através de Jesus Cristo. No entanto, a Bíblia Sagrada é uma revelação especial de Deus, porque ali está registrado como que Deus se relaciona com a humanidade desde a criação. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê sobre a criação, como que Deus se relacionou com Adão e Eva, depois com Noé, depois com Abraão, depois com o povo, né, que estava no Egito, saiu do Egito, foi para a Terra Prometida e tudo mais, até chegar em Cristo. Então, tudo isso a gente vê dentro da Bíblia. E quando a gente fala de Jesus Cristo, que é a revelação suprema de Deus, está registrado onde? Na Bíblia. Nós lemos a Bíblia para entender o que Jesus fez, para entender a mensagem de Jesus. Então, tudo que nós precisamos para entender a salvação está na Bíblia Sagrada. Então, a pregação é baseada onde? Na Bíblia Sagrada. Temos que pregar a Bíblia. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Então, quando Pedro pregou ali naquele momento, o Novo Testamento ainda não existia. Eles pregavam aquilo que eles tinham aprendido diretamente com Cristo. E quando Pedro vai citar algo para dar embasamento à sua mensagem, ele cita o Antigo Testamento. Ele tem em mente o Antigo Testamento. Não somente Pedro, né? Todos os apóstolos, né? Paulo principalmente, está sempre pregando e ensinando baseado no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento aponta para Cristo. O tempo todo ele está falando de Jesus Cristo baseado onde? No Antigo Testamento, no que, né, tem a promessa do Messias, e aí ele mostra que aquele Messias prometido já veio, aquele Messias prometido já cumpriu a sua missão. Então, assim, Pedro ele vai pregar as Escrituras e Deus está no centro da sua pregação. Pedro usa trecho das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio 18, de 15 a 19, que ele cita no versículo 23, e Gênesis 22, 18, que ele cita no versículo 25. Eu coloquei aqui no slide a passagem de Gênesis 22, 18 e a passagem de Atos 3, 25, para a gente ver que é paralelo. Diz assim, ó:
E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então aqui em Gênesis 22:18, Deus está falando para Abraão. Já em Atos 3:25, Pedro cita isso aqui. Ele fala assim, vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui a gente observa, né, que Pedro faz essa ponte do Antigo Testamento com o Novo Testamento, mostrando que, né, a promessa que Deus fez para Abraão se cumpre em Cristo. Como que, a partir de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas? Através de Jesus Cristo, porque foi da semente de Abraão que veio o Messias. Abraão formou ali a nação de Israel. Deus chama Abraão, forma a nação de Israel a partir dele e, a partir dali, nasce o Messias, que veio abençoar todas as famílias da terra. Então a gente observa que o Antigo Testamento todo aponta para Cristo. Há também uma conexão com o Salmo 22, de 1 a 31, que ele cita aqui o versículo 18 de Atos 3, e Daniel 9:26, que também está no versículo 18. Mas vamos lá, né? Vamos ler aqui, eu coloquei Daniel 9:26, parte A. Diz assim, e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Então aqui a profecia das semanas de Daniel, que eu não vou entrar em detalhes, mas está falando do Messias que será tirado, que ele vai morrer, né? Então vamos ler Atos 3:18, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Então aqui Pedro deixa bem claro que Jesus deveria morrer, isso baseado nas profecias antigas. Tem essa profecia de Daniel 9:26, o Salmo 22, que é um salmo messiânico, Isaías 53, enfim, vários profetas do Antigo Testamento falaram sobre isso. Então, assim, tudo está cumprindo em Jesus Cristo. A pregação de Pedro é uma pregação centrada em Cristo, baseado nas Escrituras. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo, da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Vamos ler aqui Atos capítulo 3, versículo 13, depois eu explico aqui esse slide por completo. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Então aqui em Atos capítulo 3, versículo 13, a gente vê, né, que Pedro falando da morte de Jesus. Né? No caso aqui, os judeus entregaram a Pilatos, Pilatos queria soltar Jesus, mas aí acabou condenando devido à pressão do povo. No entanto, né, o que a gente observa é que a morte de Jesus não foi por acaso. A morte de Jesus não foi simplesmente algo que pegou Deus de surpresa, nada disso. Aqui é algo que já estava planejado desde a fundação do mundo. A morte de Jesus já estava nos planos de Deus, ele tinha que morrer na cruz do Calvário. Então Deus, ele se revela ao longo da história, ele se revela ao longo dos tempos e assim, nada foge do seu controle. Tudo está no controle de Deus, ele sabe de todas as coisas, ele escreveu a própria história. Então aqui a gente vê essa soberania de Deus na história da humanidade. 1.2. As Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. João 5,39 diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando Jesus fala isso aqui, ele está falando do Antigo Testamento. O Antigo Testamento testifica de Jesus. O Antigo Testamento fala de Jesus. Então, examine as Escrituras. Então, assim, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente tem que ver ali, em cada história, em cada palavra, Jesus Cristo. Tudo que acontece ali aponta para Cristo. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Então, como a gente já leu em Atos 3, versículo 18, né, todos os profetas lá do Antigo Testamento falaram, né, de Jesus Cristo, falaram do sofrimento de Jesus, falaram da morte de Jesus. Então, a gente observa, né, que a antiga aliança está preparando o terreno para a nova aliança, que é revelada
em Cristo Jesus. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso, já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Então, os profetas do Antigo Testamento, que a gente pode citar alguns aqui, no caso Isaías, Joel, Jeremias, Ezequiel, ou seja, todos eles falaram de Jesus. E quando a gente vai para Apocalipse, se não me engano é Apocalipse capítulo 13, versículo 8, eu sempre gosto de citar isso aqui nas minhas aulas, que lá diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, assim, Deus não foi pego de surpresa na morte de Jesus. Tudo isso já estava planejado, já estava escrito. Do ponto de vista divino, Jesus já tinha morrido na cruz do Calvário. Por isso que ali na antiga aliança tinha o sacrifício dos animais. O sacrifício dos animais em si não perdoava pecados, mas era a fé da pessoa. E aquilo ali simbolizava o sacrifício de Cristo. Então, quando alguém realizava o sacrifício de um animal lá na antiga aliança, na prática, Deus estava vendo o sacrifício do próprio Cristo. Para o ser humano, talvez fosse só mais um animal sendo sacrificado, mas para Deus, ali estava sendo o seu próprio filho sendo sacrificado, no sentido de que aquilo ali é sombra de uma realidade maior, que aponta para essa realidade que ainda não tinha acontecido do ponto de vista humano, mas do ponto de vista divino, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então é isso, né? Toda a antiga aliança aponta para Cristo. 1.3. As Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. Vamos ler aqui Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Observe que no final da pregação, Pedro fala de arrependimento. Vocês têm que se arrepender, vocês têm que dar meia volta, vocês têm que se converter para que os vossos pecados sejam perdoados. Observe que essa mesma mensagem foi pregada por João Batista, que João Batista ainda está ali no Antigo Testamento, né? Vale destacar que João Batista está pregando ainda no contexto do Antigo Testamento, depois que Jesus aparece, batiza, começa essa fase de transição do Antigo para o Novo Testamento, né? E na mensagem de João Batista, ele fala de arrependimento, ele fala para que as pessoas se arrependam. E quando ele termina, as pessoas perguntam para ele, o que devemos fazer então? Se você ler lá em Lucas, capítulo 3, versículo 10, né? As pessoas ficam preocupadas. Sim, João Batista, você pregou, falou de arrependimento, mudança de vida e tal. E o que a gente deve fazer? Aí João vai e responde, fala assim, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. E aí os publicanos, né, que eram os cobradores de impostos, olharam para João Batista e falaram assim, e o que devemos fazer? Aí ele responde, não cobre nada além do que lhes foi estipulado, porque era muito comum, né, os cobradores de impostos cobrar algo além e roubar esse dinheiro. Então, assim, se você agora quer se arrepender dos seus pecados e mudar de vida, pare de fazer isso, pare de cobrar mais, entende? Tenha uma vida honesta diante de Deus. E aí, enfim, os soldados perguntaram também, o que é que nós devemos fazer, João Batista? Ele falou assim, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com seu salário. Então era muito comum os soldados romanos naquela época, enfim, acusar alguém de forma falsa, para que ali ganhasse algum dinheiro, enfim. Então assim, se contente com o que você ganha, com o seu salário e ponto. E assim, é mudança de vida, é isso. Arrependimento, conversão, é você mudar por completo o seu comportamento antigo, abandonar os pecados. Então a mensagem do Evangelho tem que trazer esse impacto, essa mudança de vida. Então ao pregar uma mensagem, se você não falar de arrependimento, se você não falar de mudança de vida, se você não falar de pecado, você não pregou. É por isso que tem por aí muitos pastores sérios criticando esses falsos pregadores aí que pregam um evangelho coach, que fala só de coisa boa, de bênçãos, disso e daquilo, e não, enfim, lotam igreja, lota estádio, aquele Dave Leonardo mesmo. Eu não gosto do Dave Leonardo, me desculpa aí se alguém que está assistindo aqui gosta, mas enfim, é uma mensagem que não fala de arrependimento. Eu já ouvi algumas mensagens, algumas pregações, não fala de pecado, não fala de mudança de vida, enfim, só fala de coisas boas, de bênçãos e tudo mais. Enfim, tem um monte de pregador nesse sentido aí. Então, assim, a mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem do Evangelho, vai falar de pecado, de arrependimento, do sacrifício de Cristo, vai apresentar Jesus. O que as pessoas realmente estão precisando é de Jesus para que a sua vida seja mudada. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanel,
né, traduzido aqui como arrependei-vos, ou seja, ele usa esse termo falando de arrependimento. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. Então é isso. É você mudar o seu interior, é você mudar a sua mente, é mudar o seu coração e aceitar a vontade de Deus na sua vida. A partir de agora não é mais a sua vontade, não é o que você quer, mas é o que Deus quer para você. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Eu defendo a ideia de que toda pregação tem que, de fato, mudar o nosso coração, mudar a nossa mente, mudar o nosso entendimento de alguma coisa. Ah, Erbson, mas eu já sou crente há 30 anos, conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e o irmão que pregou hoje lá na igreja é um irmãozinho que nem tem curso básico de teologia, não sabe nem ler direito. Mas assim, se ele pregou Jesus, se ele falou da Bíblia, alguma coisa ali, dentro daquela mensagem, tem que te impactar. Não existe essa de que, eu sou entendido da Bíblia. Alguma coisa que ele falou ali, se for dentro das Escrituras e você estiver com o coração aberto, você tem que sair pelo menos reflexivo, pensando. Porque vamos supor que você é um crente experiente, mas tem uma semana que você não ora. Aí chega alguém lá e prega uma mensagem sobre oração. Já é algo que você pode mudar. Opa, tem uma semana que eu não oro, tem 15 dias, tem um mês que eu não tirei um momento com Deus. Eu acho que eu preciso fazer isso. A mensagem de hoje falou sobre isso. Entende? Então, assim, tem coisinhas que muitas vezes parecem mínimas, mas está dentro da mensagem. A mensagem de pregação, né, ela fala desse confronto, do arrependimento, né, que às vezes a gente leva muito para um lado assim, pecado, adultério, não sei o quê, bebida, mas às vezes é uma coisa mínima que você precisa melhorar na sua vida. Às vezes você ofendeu alguém no dia a dia ali, no cotidiano, falou uma palavra que ofendeu alguém e você não prestou atenção nisso. E aí quando você ouve uma mensagem simples, por mais simples que seja, falou desse pecado e aí você não tinha se atentado. Poxa, pequei sobre isso, essa mensagem está falando comigo. Talvez o seu casamento não está bem, o seu relacionamento com os filhos não está bem, e aí você chega na igreja e ouve uma mensagem nesse sentido. Você vai lá, né, e toma a atitude de fazer diferente. Então, assim, eu acredito que toda pregação, que toda mensagem deve nos impactar de alguma forma, se ela for bíblica, se for dentro das Escrituras e se fala de Jesus. É uma mensagem que vai nos impactar de alguma forma. Por mais que você seja um crente experiente, você vai ter que se arrepender e mudar a sua mente, o seu coração. Amém? Então, encerrando aí o tópico 1, vamos para o tópico 2. Só abrindo um parênteses aqui, que eu citei o David Leonardo, né, que é um pregador que eu acho ruim, né, que não é bom ouvir ele, e de vez em quando eu converso com algumas pessoas que gostam de ouvir nesse tipo de pregação, né, não somente ele, mas outros que seguem a mesma linha, né? E eu sempre digo assim, procura pregadores que pregam a Bíblia, né? Então, assim, eu não sou muito de ouvir pregações na internet, não é uma coisa que eu costumo fazer, tá? Mas quando eu resolvo ouvir alguém, assim, alguém pode me criticar por isso, mas eu gosto do Hernando Dias Lopes. Apesar dele ser presbiteriano, eu conheço bem a doutrina presbiteriana, conheço os livros e tudo mais, então eu consigo filtrar ali algumas coisas, né? Mas assim, eu nunca vi Hernando Dias Lopes pregando qualquer outra coisa que não seja a Bíblia. Eu nunca vi. E ele tem vários livros, né, de comentários, né? No caso, o comentário dele é comentário expositivo, são pregações. E já aconteceu de eu ler, né, um comentário do Hernando Dias Lopes e assistir uma pregação e ele prega exatamente o que está no comentário dele. É claro, com algumas modificações do momento da pregação, mas ele segue realmente uma linha de pregação que é pregar a Bíblia, pegar o texto bíblico e expor esse texto bíblico. Então, muito que eu coloquei no meu curso de pregação expositiva, eu aprendi com ele, na prática, né, vendo ele pregar e lendo os comentários dele. Então, assim, eu estou citando aqui o Hernando Dias Lopes, mas não significa que você tem que seguir ele e ouvir ele. Tem vários pregadores da Assembleia de Deus, Batista, né, o Luciano Subirá também, que é muito famoso por aí. Tem pregadores mais tradicionais, mais pentecostais, né? O Hernando Dias Lopes, ele não é pentecostal, mas ele tem vontade de ser. Aí ele fala muito do fogo, ele fala da unção. Enfim, eu gosto muito dele. Mas o foco aqui é um exemplo de um pregador que prega dentro das Escrituras. E tem também alguns pregadores internacionais, né, que eu já ouvi bastante no passado. De vez em quando eu paro para ouvir alguma coisa, né, que é o J. Carso, que eu acho que está vivo ainda, né, o J. Carso. Tem o Paul Walsh também, que é muito bom.
Tem uns mais antigos, como David Wilker, né, que também ele é pentecostal, né, internacional. Tem também o Jimmy Swaggart, né, antigo Jimmy Swaggart. Eu tenho um tio que gosta muito de Jimmy Swaggart. Eu nem sei se ele está vivo ainda, mas eu ouvi muitas pregações dele, né, principalmente que ele fazia sucesso no Brasil, as pregações traduzidas também tinha. Mas enfim, né, e se você gosta de ouvir alguns pregadores e quer citar aí nos comentários, fica à vontade, coloca nos comentários aí, olha, fulano de tal é muito bom e tal, e aí pode citar, citar o canal do YouTube que tem, fica à vontade, né, que a gente, né, vai compartilhando aí sobre isso, né, porque realmente a gente precisa se inspirar em pregadores que pregam as Escrituras, que pregam a Bíblia Sagrada. Né? Dentro do contexto da Assembleia de Deus, o pastor Elianai Cabral, eu acho que é uma grande referência. Né? Eu já vi até pessoas assim de outras igrejas, né, que não são da Assembleia de Deus, tendo o pastor Elianai Cabral como uma referência, né, de uma pessoa que prega bem, que expõe bem as Escrituras, né? E ele mesmo deixa isso bem claro, né, que desde o seminário ele era conhecido como aquele que faz esboço. Né? Ele sempre fez um esboço para pregar ali dentro das Escrituras. Mas vamos lá, né? Fechando esse parêntese aí, vamos para o tópico 2. O tópico 2 diz assim: a igreja que prega no poder do Espírito. 2.1. O Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos, capítulo 3. Então, assim, Pedro, né, ao pregar aquela mensagem, ele não pregou de forma vazia, ele pregou cheio do Espírito Santo. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido, né, como fixar os olhos. Na passagem, né, ele fala assim, ó, Atos capítulo 3, versículo 4. E Pedro, com João fitando os olhos nele, no caso aqui, no paralítico, né? Pedro fita os olhos naquele paralítico, né? Então, assim, aqui Pedro, né, está, né, olhando para ele e chamando a atenção dele para algo extraordinário que ia acontecer naquele momento. O estudioso Strong explica que, no Novo Testamento, esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos. Então a gente vai falar um pouco mais sobre esse termo no próximo tópico. Eu vou até avançar, não vou nem explicar muito em detalhes aqui, né? Só destacando que Jesus, ao realizar os milagres, também, né, ele fixava os olhos nas pessoas, né, e ali exigia uma atenção total. Né? Vale destacar que Pedro, ao fixar os olhos, Pedro não está chamando a atenção para si, mas é porque ele está refletindo também a glória de Cristo. Né? Ali ele está realizando aquele milagre na autoridade de Cristo. Isso é muito importante também destacar. Mas aqui a gente vai falar mais sobre esse fixar os olhos no tópico 2.2. Tá? Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Vamos ler aqui Atos capítulo 14, versículo 9. Aqui, no caso, como é um versículo solto no meio de um contexto, fica um pouco sem sentido. Mas é assim, ó, este ouviu falar Paulo, ou seja, o paralítico ouviu Paulo falar. Tem uma tradução da NVI que fala assim, ele ouvira Paulo falar. Então, o paralítico ouviu Paulo falar. Aí que, fixando nele os olhos, ou seja, Paulo fixou os olhos nele, e vendo que tinha fé para ser curado. Ou seja, Paulo viu que aquele paralítico tinha fé para ser curado. Tá? Essa tradução aqui não deixa isso bem claro, mas se você ler o contexto, dá uma olhada em outras traduções, você vai perceber isso. Né? Mas, enfim, né, o foco aqui é que Paulo fixou nele os olhos. Da mesma forma, aparece em Atos 13, versículo 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Atos 13, 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Então, observe que Paulo fixa os olhos. Então, essa palavra ela é muito importante. Né? Quando ela aparece, realmente ali vai acontecer algo extraordinário. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. Então Pedro, né, cheio do Espírito Santo, vai curar aquele enfermo e vai pregar o evangelho para que as pessoas possam ouvir e se converter. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com a autoridade e a unção do Espírito Santo. Então, assim, você pode estudar sobre pregação, você pode estudar sobre oratória, você pode preparar a sua mensagem e ter um texto muito bonito ali, né, para ministrar. No entanto, se não tiver a unção do Espírito Santo, nada vai acontecer. Então, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que tem que ser preparada juntamente com a oração.
você tem que buscar a unção do Espírito Santo, você tem que levar essa mensagem de tal forma, né, que o Espírito Santo vá, né, conduzir ela ao coração das pessoas. Vale destacar que o poder não está em você, o poder está na unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai, né, conduzir essa mensagem ao coração do pecador, ao coração das pessoas, né, de maneira geral, para que elas possam, né, ter a vida transformada. Mas é necessário ter essa mensagem, tá? Tem que ter a mensagem. Não adianta você chegar na igreja e ficar gritando, pulando, sapateando, falando que o Espírito Santo vai fazer isso, vai fazer aquilo e não pregar. Eu já vi muitos que se dizem pregadores fazer isso, né? Chegar no púlpito e ficar inventando coisa, contando história, falando um monte de baboseira, achando que vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer, porque só acontece algo se tiver a palavra de Deus, se tiver a exposição correta da palavra. Entende? É através da palavra que as pessoas serão transformadas. É através da palavra, né, que o coração do pecador vai ser transformado. Então, assim, não é simplesmente algo que vem do além, vem através da palavra. É a palavra que vai operar no coração. O Espírito Santo vai conduzir essa palavra ao coração, à mente daquela pessoa, para que ela possa ter a vida transformada. Tópico 2.3. O Espírito glorificará a Jesus. Vamos lá. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria, né? João capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então aqui a gente, né, vê essa passagem de João, que está bem claro, né, que o Espírito Santo tem como objetivo glorificar a Jesus. Tá? Então o Espírito Santo ele vai exaltar a Jesus diante dessa mensagem. O Espírito nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Ah, porque Cristo é mais importante? Porque Cristo é superior? Não, não tem nada a ver com isso. Se não me falha a memória, foi no primeiro trimestre desse ano que nós falamos da Trindade. No segundo também, mas no primeiro a gente falou de forma mais detalhada sobre a Trindade. E assim, a gente explicou lá, deixou bem claro que Pai, Filho e Espírito Santo operam em conjunto para a salvação. E geralmente é assim que a gente, né, estrutura essa questão da Trindade no plano de salvação. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo opera essa salvação no nosso coração. Então, cada um tem um papel muito bem definido dentro do plano da salvação. Então, não é que um é superior ao outro. Eles operam em conjunto. Então, assim, o Espírito Santo vai sempre apontar para Cristo, exaltar a Cristo, porque foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Não foi o Espírito Santo que morreu na cruz, não foi o Pai que morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi o Filho. Então, o Espírito aponta para o Filho. Foi ele que executou aquele plano, mas estão operando em conjunto. Então, a gente sempre deixa bem claro que Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus que existe em 3 pessoas e cada um tem um papel diferente no contexto da salvação. Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa, em Atos capítulo 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Então, o centro da atenção não é o próprio Pedro. Pedro realizou um milagre, ele tinha um dom da cura, mas ele deixa bem claro que aquilo ali não é algo dele. Tá? Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Olha só o que ele fala em Atos capítulo 3, versículo 12. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Então por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos algum poder? Nós não temos nenhum poder, nós não temos nada. Entende? Assim, tipo, eu não sou nada. Então, assim, o poder está no Espírito Santo, o poder é de Jesus Cristo. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Então, isso aqui serve, né, como base para você ver se uma pregação é boa ou ruim. Se aquele pregador realmente prega a Bíblia, prega o Evangelho ou prega qualquer outra coisa. Observe se o centro é Cristo. Observe se ali ele está falando realmente de salvação. Observe se Deus é o ponto principal da mensagem. Entende? Tem que estar presente ali uma mensagem que fala de Jesus Cristo. Se a mensagem for voltada para as vontades humanas, é um discurso meramente humano, falando de bênção, de prosperidade, disso, daquilo, e não fala de Cristo, está errado. Ah, a gente não pode pregar sobre prosperidade? Pode.
A gente deve sim pregar sobre prosperidade. Tem a maneira correta de pregar sobre prosperidade. Tem a maneira correta de falar de bênçãos. Tem a maneira correta de falar de milagre. Não estou aqui dizendo que a gente nunca, jamais deve pregar. Eu já preguei sobre prosperidade, já preguei sobre milagre, já preguei, enfim, né, sobre bênçãos. Mas isso é feito dentro de um contexto bíblico, colocando Cristo no centro. É assim que nós temos que fazer. Então, Cristo tem que estar no centro da mensagem. Vamos para o tópico 3. A igreja que prega a esperança vindoura. Tópico 3.1. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Vamos lá. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Atos capítulo 2, versículo 40. Então, assim que o Espírito Santo é derramado ali em Atos capítulo 2, Pedro prega, e nessa pregação mais de 3.000 pessoas se convertem, se batizam, a gente já falou sobre isso na aula anterior, né? E ali Pedro fala, né, vocês devem se salvar dessa geração perversa, desse mundo pervertido. Agora, ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Da mesma forma, Pedro, né, faz basicamente a mesma pregação ali. Vocês, né, são uma geração ignorante. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança, como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Paulo fala assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então, assim, aquela sociedade era uma sociedade sem esperança, uma sociedade perversa, ignorante e que não tinha esperança em algo futuro. Simplesmente morreu, acabou, esse era o pensamento deles. Para a cultura da época, né, o corpo era mau. O bom era a alma é boa, a alma é isso, é aquilo, é pura, mas o corpo é mau, o corpo deve perecer. E quando, né, Jesus falava da ressurreição, eles criticavam Jesus. Quando os apóstolos falavam da ressurreição, a igreja falava da ressurreição do corpo, era criticado, todo mundo era criticado, porque o corpo era visto como algo pecaminoso, algo ruim, que deveria ser destruído. Então eles não tinham esperança em algo futuro, principalmente quando se falava do corpo. Então a gente tem que deixar bem claro que a igreja verdadeira, ela tem esperança, uma esperança de algo que vai acontecer no futuro, que nós seremos restaurados por completo, o nosso corpo vai ser restaurado em um corpo glorioso. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Então as pessoas estão cegas, né, às coisas de Deus, né, com o coração fechado, insensível às coisas espirituais. Vamos para o tópico 3.2, a promessa da segunda vinda. Então, nós falamos de promessa, falamos de esperança, vamos detalhar agora isso aqui. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. Atos capítulo 3, versículo 19. E venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, os tempos do refrigério pela presença do Senhor é algo que nós acreditamos que começa agora e vai se cumprir por completo no futuro escatológico. Por outro lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Então é isso, né? Deus prometeu lá para Abraão, né, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da semente dele. Isso acontece em Cristo Jesus. Nós já desfrutamos dessas bênçãos hoje, mas acreditamos que a consumação dessas bênçãos e a entrega delas por completo vai acontecer em um futuro escatológico. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro apontando para um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Então esse refrigério, né, essa promessa que tem lá no Antigo Testamento de algo futuro para Israel, que se estende para toda a humanidade, isso, né, ainda vai acontecer. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Então é isso, né? A gente tem essa esperança dessa restauração futura de todas as coisas, né? Deus vai restaurar essa terra aqui, novos céus e nova terra. Nós vamos viver na Nova Jerusalém por toda a eternidade. Então essa mensagem de esperança é uma mensagem que tem que ser pregada, que tem que ser levada, né, principalmente para aqueles que estão sem esperança. As pessoas que vivem sem esperança precisam ouvir essa mensagem, né? No tempo certo, Deus vai cumprir essa
promessa. Amém? Antes de ler aqui a conclusão, só lembrando que no EBD em Foco nós temos conteúdo sobre escatologia, conteúdo sobre a Nova Jerusalém. Eu vou mandar no grupo aí, tá? Quem está no grupo vai receber aí o material aí sobre esses temas. Pode deixar que a gente vai mandando. Na descrição do vídeo também eu coloco muito material, então vou deixar disponível, tá? Tudo que eu tiver de conteúdo extra, que eu falei aqui hoje sobre pregação, os cursos, alguns sermões gratuitos, enfim, tudo vai estar na descrição do vídeo e será enviado também no nosso grupo do WhatsApp. Vamos para a conclusão que diz assim: chegamos ao fim de mais uma lição. Nela, vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as Escrituras Sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da Palavra de Deus. Na Igreja Bíblica, é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Bem, aqui na conclusão, a gente tem logo no início que uma pregação bíblica, ela é a exposição do texto sagrado. Então isso aqui é algo que eu defendo. Você vai pregar, leia o texto. Se baseia na Bíblia. Tem gente que vai pregar, escolhe o tema para depois sair procurando versículos. Não tem problema você pregar assim, mas eu prefiro uma mensagem que você escolhe o texto e a partir daquele texto você tira as verdades ali. Então você pregar dentro de um texto, uma pregação expositiva, uma pregação que você tira os tópicos dentro desse texto. Tem gente que gosta de falar pregação tópica. Não existe pregação tópica, tá? Tópico é uma técnica de oratória. Você divide a sua fala em 3 tópicos, em 4 tópicos. Tá? Isso aí não é um tipo de sermão. Tá? O que nós temos é um sermão temático, que você escolhe o tema, depois procura passagens bíblicas dentro dele, ou um sermão expositivo, que é que você pega o texto bíblico e dentro desse texto você tira ali os tópicos, as verdades e vai detalhando. É basicamente esses 2 tipos de sermões que eu, né, assim, defendo que tem. Né? Claro que tem pessoas aí que vai inventar um monte de tipo de sermão, mas basicamente eu defendo esses 2 tipos. Tá? E aí o sermão expositivo é justamente você expor um texto bíblico, né, e isso feito dentro das Escrituras, sem fugir da Bíblia, entende? Dentro da Bíblia mesmo você vai pegando ali as passagens bíblicas. Mesmo o sermão tópico, que você pega um tópico e procura dentro da Bíblia temas sobre esse tópico, ele pode ser expositivo, desde que você realmente exponha o texto e o contexto, né, que você pegou as passagens bíblicas. Então é assim, a regra básica é essa. A regra básica é: procure dentro da Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Entende? Então expõe o contexto ali, o contexto daquela passagem. Não pega um versículo isolado e fica inventando moda em cima dele, não. Expõe o contexto que ele está inserido. Né? E aqui o escritor da revista fala de Pedro, um simples, né, pescador, gramática limitada, conhecimento limitado. Sim, Pedro realmente tinha muitas limitações, mas Pedro andou com o próprio Jesus. Pedro passou 3 ou 4 anos, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo foi o ministério de Jesus, mas ele passou ali pelo menos 3 anos andando com o mestre, vendo Jesus ensinar. Tem muita coisa que não está registrado nas Escrituras e que eles viveram com o mestre que a gente não sabe. Então Jesus ensinou para eles muita coisa. Então assim, apesar de Pedro ser limitado em alguns aspectos, Pedro sabia aramaico, o hebraico e o grego. Pelo menos 3 idiomas ele sabia. Isso aqui a gente, né, deduz a partir da carta que ele escreveu, que foi escrita em grego. Né? Ele pregava lá na Judéia, então ele sabia aramaico, ele era judeu, né? E ele lia a Torá, né, no caso do Antigo Testamento, em hebraico, né, que é a língua que eles não falavam mais. Tá? Eles falavam aramaico e lia em hebraico. Então assim, Pedro tinha um certo conhecimento, Pedro sabia ler, Pedro sabia escrever, e isso já colocava ele ali num grupo seleto daquela sociedade. Né? Apenas 5% das pessoas sabiam ler e escrever. Então assim, realmente Pedro tinha conhecimentos limitados, mas ele andou com o mestre, ele se capacitou. Tá? Então assim, Pedro ele pregava com excelência, e eu acredito que esse deve ser o nosso caminho. Tá? Você deve estudar, se capacitar, procurar aprender mais sobre a exposição das Escrituras. O EBD em Foco está aqui para ajudar nesse sentido, mas você pode procurar aí livros, enfim, plataformas online, para você se capacitar e pregar a mensagem com excelência, no sentido de que você realmente vai saber interpretar corretamente um texto bíblico, sem esquecer da unção do Espírito Santo, sem esquecer da oração, que é fundamental, é parte fundamental no preparo de uma mensagem bíblica. Amém? Então eu encerro aqui. A gente tem as perguntas, né, para quem vai usar aí o slide na igreja.
E mais uma vez, né, aqui reforçando, né, o nosso site ebdenfoco.com, o nosso WhatsApp. Então, sempre que você precisar de alguma coisa, pode mandar mensagem. Né? Se você ficou interessado no curso de oratória, pode mandar mensagem também. É somente para quem mora em Marabá, porque ele é presencial, mas você pode mandar mensagem para a gente. Lembrando do nosso conteúdo de assinante, enfim, né, a plataforma EBD em Foco está aí para ajudar você no que você precisar. Então, assim, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.